Em nosso encontro de hoje, vamos continuar a desenvolver o princípio da gestão de crise. Já entendemos do que se trata uma crise e por que elas existem em nossos encontros passados, e vamos agora, então, começar a compreender como devemos agir no momento em que enfrentamos uma crise, como essa senhorita de salto alto no meio de uma tormenta, numa estrada bem distante de tudo e de todos. Vamos começar relembrando, que o princípio de gestão de crise é um dos 10 de nossos princípios, que compõe o primeiro pilar da nossa metodologia, e seu enunciado diz que muitas mudanças positivas surgem de crises bem administradas. Estamos então, de fato, começando a trabalhar o significado dessas duas últimas palavrinhas. Como fazer para administrar bem uma crise? Qual é o comportamento, quais são as atitudes que devemos tomar diante de uma crise? A primeira recomendação, que foi legada aqui pelo escritor francês Joseph Joubert, ainda no século XVIII, é que não dá para fugir. Diz ele, você não pode evitar que os problemas batam à sua porta. Mas, diz ele, não há necessidade de oferecer-lhes uma cadeira para sentar. Isto é, devemos agir de uma forma tal que a crise não fique de forma permanentemente em nossa sala, sentada junto com a gente. Por outro lado, o jornalista brasileiro Fábio Silva nos lembra que não se aprende a fazer o gerenciamento de crises sem passar por crises. Assim como não se aprende a nadar lendo livros de teoria, e fazendo exercícios no seco, com as crises acontece a mesma coisa. E é necessário um certo nível de paciência, como disse o personagem Finnick Odair do filme Jogos Vorazes, é necessário muita paciência. É 10 vezes mais demorado se recuperar da crise do que entrar nela. E entrar nela pode ser quase que instantâneo. E sair requer um trabalho consistente ao longo de um determinado tempo. A forma de fazer isso, já disse Einstein numa frase bem conhecida, os problemas significativos que enfrentamos, diz ele, não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando os criamos. Isto é, para que a gente possa de fato encarar e resolver a nossa crise, é necessário modificarmos a nossa forma de pensar a respeito delas. Isso deve ser feito sem desespero, mantendo a calma. Como diz outro personagem aí de filmes de animação japonesa, quanto mais a crise piorar, mais calmo você deve ficar. Voltando para a antiguidade, essa questão de serenidade, de se equilibrar diante da crise, já foi de alguma forma descrita aí pela reflexão que está na tela do filósofo Lao Tzu, da antiguidade chinesa. Diz assim: aquele que anda na ponta dos pés, bem levinho, não consegue manter-se ereto, e aquele que dá passadas muito largas não consegue andar. É necessário a gente encontrar o meio termo para poder avançar no terreno difícil das crises. E o Augusto Cury nos relembra aqui, para que a gente possa fazer isso, da importância de termos conhecimento a respeito do que estamos enfrentando. Diz ele, um ladrão rouba um tesouro, mas não furta a inteligência. Uma crise destrói uma herança, mas não a sua profissão,
Não importa se você não tem dinheiro. Você ainda assim é uma pessoa rica, pois possui o maior de todos os capitais, a sua inteligência. Portanto, invista nela e estude. Quanto mais a gente tiver investido na nossa inteligência, quanto mais tivermos estudado, mais fácil vai ser a gente superar as crises com esse conhecimento. O coach Victor Prates reforça isso de uma maneira um pouquinho diferente, mas basicamente da mesma forma, quando diz que nos momentos de crise, ter atitude positiva e buscar por mais conhecimento para ser capaz de inovar. É como nos dias de frio, onde precisa colocar mais roupas para se manter aquecido. Quando nos dias de frio nós vamos buscar mais roupas, é porque nós sabemos que ao colocar mais roupa nós vamos sentir menos frio. E quando a gente enfrenta uma crise que nós não passamos antes, porque nós nunca passamos antes frio, e a gente não tem esse conhecimento, então é necessário a gente estar disposto a aprender que tipo de roupa que a gente deve vestir em cada situação de crise. Outro aspecto na hora de lidar com a crise é que nós não necessariamente precisamos lidar com ela sozinhos. Podemos ter ajuda. O administrador Nino Carneiro diz que nos momentos de crise devemos, em primeiro lugar, evitar fazer críticas e autocríticas e reforçar o nosso apoio. Isto é, procurar pessoas que de fato, de alguma forma, possam colaborar nesse processo. Outra frase de personagem de filme, o Pantera Negra, diz que em tempos de crise, os sábios constroem pontes, enquanto os tolos constroem muros. Isto é, se a gente se isolar no momento de crise para tentar resolver ela de forma isolada, sozinhos, estaremos sendo tolos construindo muros. Se formos sábios, vamos construir pontes com outras pessoas, com conhecimentos novos que nos permitam, então, superar a crise. O jogador de futebol Jefferson Hohenbach diz que você nunca deve confiar o que lhe é precioso aos bajuladores, pois nos momentos de crise são os primeiros a abandonar o barco. Um alerta aí, né, que existem pessoas que vivem querendo bajular a gente, e esses, quando a gente chega numa crise, são os primeiros a desaparecer. Isso vale também, de certa forma, no mundo da política, mas não são todos que têm a coragem de, como o Hudson Pessini, político do interior de São Paulo, disse uma vez, né, quando eu disse assim: não precisa perder seu tempo tentando descobrir quem são seus verdadeiros amigos. Em tempos de crise, eles se selecionam naturalmente. Os verdadeiros amigos são aqueles que permanecem ao lado da gente, justamente nos momentos de crise. Essa mesma ideia foi enunciada pelo poeta bengali, onde hoje é Bangladesh, né, do Rabindranath Tagore, na época que ele viveu, pertencia à Índia, e que diz que a verdadeira amizade é como a fosforescência. Só lembrando, o material fosforescente são aqueles materiais que absorvem a luz quando ela está presente e depois na escuridão elas emitem essa luz de novo. E o Tagore nos lembra que para a gente enxergar essa fosforescência é melhor quando estamos em plena escuridão, fazendo analogia com a crise. Ele diz então que a verdadeira amizade também resplandece melhor quando tudo escurece. Quando a gente não recebe apoio, a gente não tem como ter
ajuda de outros, diz o escritor americano William Saroyan. As prisões e os cemitérios estão cheios de boas pessoas que não tiveram quem lhes estendesse a mão em tempos de crise. Algumas crises podem, de fato, levar a gente a cometer crimes ou até mesmo a perder a vida. E uma última reflexão aqui do empresário Warren Buffett em relação à crise, lembrando a gente que às vezes durante a crise a gente não enxerga a situação em que os demais estão. Às vezes pensamos que a crise afeta só a gente. Ele coloca isso em termos meio humorísticos quando diz que você só descobre quem estava nadando pelado quando a maré abaixa. Quando a maré está alta, tudo coberto pela água e as pessoas nadando, você não enxerga quem está vestido, quem está pelado, né? Somente quando a água vai embora é que a gente pode então perceber essa diferença.